No vídeo de hoje nós falaremos sobre o 8º mandamento: não levantarás falso testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não os desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Meu querido irmão, no vídeo de hoje nós falaremos sobre o 8º mandamento da lei de Deus. Não levantarás falso testemunho. O famoso não mentir. Bem, esse é um pecado muito sutil e é importante que nós compreendamos a profundidade e onde ele fere a nossa alma e o nosso coração. Primeiramente, ele fere a verdade. Nós somos criados para a verdade e para o amor. A mensagem de Deus ela é clara e ela ilumina o nosso caminho. Então, o ser humano, toda vez que ele fere essa verdade, ele se torna filho da mentira. E hoje nós sabemos quem é o pai da mentira e vamos manchando a nossa história e a nossa vida com coisas que não edificam. O pecado da mentira, ele também fere a justiça, porque nós impedimos de dar ao outro aquilo que é devido, seja em relação a uma informação, seja também ao nosso proceder com dignidade diante da outra pessoa, e isso se tornará mais claro ao longo deste vídeo. E por fim, ele fere a caridade também. Muitas vezes nós somos motivados a espalhar uma mensagem negativa por inveja do irmão. Tudo isso se tornará claro. Bem, primeiramente é preciso nós termos claro que não levantarás falso testemunho não se trata de um pecado apenas da palavra e da mente, que é aquilo que nós imaginamos. Nós falamos e nós podemos imaginar, mas também a dimensão do ouvido. Quando nós escutamos alguém falando mal de outra pessoa, contando alguma mentira, e nós nos alegramos com isso, e nós começamos a alimentar todo esse sentimento dentro do nosso coração e não demonstramos a nossa falta de interesse em desconstruir a vida do outro, nós também pecamos contra o 8º mandamento. Trata-se de uma disposição de coração e nós podemos compreender como que se encontra o coração daquele que mente, daquele que difama, daquele que maltrata o irmão, seja por pensamentos, seja por palavras. Esse pecado, ele é muito sério e nós precisamos vê-lo com seriedade. Ele pode ser um pecado venial quando se trata de uma realidade simples, que não fere com tanta intensidade a vida do outro, como aquela mentira simples, corriqueira, mas ele também pode se tornar um pecado mortal, desde que eu interfira na vida do outro ou na minha vida de forma drástica, como através de uma mentira eu interferir no matrimônio, na relação conjugal de um casal, por exemplo, e acabar ferindo essa dimensão sagrada que Deus colocou na vida daquelas duas pessoas. É muito comum, e nós precisamos ter seriedade diante disso, que esse pecado ele pode se tornar banal. Porque veja bem, quando nós colocamos não roubarás, o roubo geralmente, por mais que é uma dimensão mais profunda, ele é algo fácil de ser visto. Não matar é algo fácil de ser visto. Agora a mentira, ela habita o coração do homem, como eu disse, uma disposição de coração. E é por isso que ele pode se tornar muito banal e ele pode interferir no nosso crescimento espiritual. E eu acredito
eu rezo e eu espero que através deste vídeo nós possamos, compreendendo a verdade, nos elevar espiritualmente para a união com Deus. É a nossa famosa fofoca que nós utilizamos no dia a dia, e nós precisamos pisar na cabeça dessa serpente que tanto nos faz mal na nossa vida, nas nossas famílias e em nossas comunidades. Bem, o nosso autor Léo Trizzi, ele vai dissecando, nos mostrando os vários contextos nos quais nós pecamos contra o 8º mandamento. E aqui nós vamos passar de forma breve sobre cada um, para que, conhecendo a verdade, possamos agir de forma reta. A primeira forma é a calúnia. Nós ferimos a reputação de uma outra pessoa através de uma mentira. É um pecado muito grave, porque nós não estamos roubando um bem da pessoa. Nós estamos roubando a própria dignidade, a imagem que ela possui. É pior do que roubar dinheiro. Nós roubamos o nome, nós roubamos a história. E há nisso uma grande dor, uma grande falta de caridade, porque nós destituímos do irmão aquilo que ele tem de próprio, que é a própria vida, história e o nome. Há também a forma de nós pecarmos contra o 8º mandamento por meio do juízo temerário. Juízo temerário. Juízo é uma disposição do coração e nós ferimos o outro em nossa mente, quando nós duvidamos da intenção do outro. Quando alguém me presta um favor, por exemplo, eu já pego e penso, meu Deus, o que ele está querendo com isso? Eu estou no meu coração e na minha mente, na minha consciência, ferindo a intenção do outro, porque imagino que há uma pretensão naquilo. É um gesto sutil, mas dentro do nosso coração, através desse pecado, nós alimentamos um distanciamento e fere a caridade. Há também a maledicência, que nós revelamos algo da outra pessoa que não necessariamente é mentira. Alguém cometeu um ato ilícito, um pecado. Isso é verdade. Através desse movimento, nós começamos a espalhar aquele erro. Nós não estamos mentindo, mas nós estamos espalhando o mal. E há nisso uma disposição de coração muito fechada ao amor. E nós vamos espalhando o ódio, o rancor, seja por orgulho ou inveja, por desejar o mal do outro. Algumas pessoas podem pensar, mas eu preciso falar isso. Mas na verdade, muitas das vezes nós somos motivados pelo morro de vontade de falar isso, porque há no coração do homem quase que essa sede de maldade, que é justamente o pecado original que precisa ser purificado pela graça. Nós precisamos ir contra alguns dos nossos desejos desordenados para nos adequarmos ao projeto de Deus. E isto é algo que nós precisamos ter em nossas mentes, e o desejo de crescer. Há também o insulto pessoal, que nós podemos manifestar, seja por palavra ou por algum ato, uma falta de respeito com o outro, seja através de um olhar desviado, de uma mão que não é estendida, de uma porta fechada. Há no nosso coração um fechamento ao outro, e há aqui uma falta de caridade, e nós não damos ao outro aquilo que ele deve, a verdade da nossa postura, e nós acabamos ferindo. Um outro é a intriga. A intriga nós colocamos geralmente, muitas vezes nós brincamos, que está semeando a semente da discórdia. Mas a verdade é que há aqui pessoas que insistem tanto nisso que nem a semente, mas ela está colocando as mudinhas. Tudo pronto para poder alimentar e ver o circo pegar fogo, que é uma expressão que nós usamos. E há nisso um desejo de ver a destruição. E meu irmão, faça um exame de consciência de onde que provém, quem é o pai da desunião. Queira Deus que nós sejamos instrumentos da luz divina e da graça do Espírito Santo, e não pedra de tropeço na vida dos outros. Nós precisamos semear o amor, diante dos erros espalhar a paz. E por último, é a questão da mentira propriamente dita. Nós precisamos ter claro que dizer a mentira em todos os momentos é algo ruim, trata-se de um pecado. Seja uma mentira grande, que pode ser um pecado mortal ou venial, seja uma mentira leve e pequena. Mas isso não quer dizer que em devidas situações nós possamos dar algumas respostas evasivas.
Porque é claro que nos nossos corações há certas realidades que não podem ser exteriorizadas, porque trata-se de um segredo, trata-se de algo confidencial. O padre, por exemplo, na confissão, ele não pode dizer certas realidades, seja alguns outros profissionais. E quando perguntado, ele pode dar respostas evasivas. Alguém chega lá em casa e eu não estou disponível para poder conversar com a pessoa, e por uma série de razões. Alguém fala, não, ele não está em casa. Há nessa resposta já um sentimento de que a pessoa não está disponível para, naquele momento, promover aquele diálogo. Então nós precisamos ter sabedoria e compreender cada momento. O autor, ele chega a dizer, e eu gostaria de citar para vocês, porque esse é algo que preenche a nossa vida, né? Que em alguns momentos a resposta evasiva ela é necessária, porque ele diz: não há obrigação de dizer sempre toda a verdade. Infelizmente, há muitos xeretas neste mundo que perguntam o que não têm direito de saber. É perfeitamente legítimo dar a tais pessoas uma resposta evasiva. Então, aqui sejamos prudentes com aquilo que nós revelamos. Outra coisa, é muito comum a pessoa dizer, não, eu sou verdadeiro e eu falo tudo que eu preciso dizer na lata. Muitas vezes esse sentimento ele pode ser motivado por uma falta de caridade. Nós precisamos dizer a verdade com amor, com disposição de alma, para que o outro cresça. Então peça a graça do Espírito Santo e o discernimento. Nós também não devemos revelar segredos de outras pessoas que nós ferimos o coração delas, que trata-se de algo pessoal. O autor ele nos ensina que diante dessa série de consequências, quando nós temos o desejo do arrependimento, nós precisamos nos esforçar para reparar os nossos erros. Se nós maltratamos o irmão de forma pessoal, nós precisamos pedir perdão para ele e amassar o nosso ego. E que essa reparação ela esteja a tamanho da medida da ofensa. Se eu maldizer alguém em público, é preciso que em público eu peça perdão, que eu aperte as mãos e que nós possamos caminhar como irmãos. O pecado ele é sempre uma realidade que fere o coração do homem, que fere a nossa alma e nos impede no crescimento da fé. Então trata-se sempre de um desordenamento da natureza. O coração que peca pelo 8º mandamento, ele encontra-se ferido, seja pelo orgulho, a inveja, a falta de confiança em si, o desejo de desconstruir, de espalhar o mal, o desejo de buscar atenção. Mas nós precisamos nos perguntar qual é o coração que Deus deseja que nós tenhamos. É o coração que ama, é o coração que é leve, é o coração que ajuda os irmãos nas suas adversidades, que o ajuda a crescer na fé e que não o empurra. Que nesse mundo tão difícil que nós vivemos possamos, de fato, dar testemunho da nossa fé e propagar o amor. E o amor, ele nasce do fundo do nosso coração. Então, peçamos a graça do Espírito Santo, a intercessão da Virgem Santíssima, para que, conscientes dessa verdade de fé, possamos modelar o nosso coração segundo a vontade de Deus. Continue nos acompanhando na série de vídeos A Fé Explicada, que muita coisa boa vem por aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.